Olá, vamos falar de investimentos? Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui no canal Celas Negraf, você já sabe que quem manda sugestões para que a gente possa fazer todo esse processo de estudo, de pesquisa e análise das empresas são vocês, os nossos inscritos. E no caso dessa empresa, quem nos mandou a sugestão foi o José Marques. Oi, José Marques, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão. Um prazer poder lhe atender, José Marques. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, aproveita, manda sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E todo esse processo de análise das demonstrações serve justamente para quê? Para que a gente possa verificar como que uma empresa está financeiramente, ela está indo bem ou não está indo bem, endividamento, o endividamento está alto, está baixo, está controlado, como é que está, e a rentabilidade, a lucratividade, porque são os pontos fundamentais que fazem uma empresa ter sucesso ou não. E naturalmente que você que investe em ações busca, né, o retorno desses seus investimentos, e isso só será possível se a empresa estiver bem. E você pode aprender a análise de balanço, pelo menos a parte básica da análise de balanço, no nosso curso lá na plataforma Hotmart. Inclusive tem o link do curso aqui na descrição desse vídeo, e aí é só acessar e você pode conhecer também como que fazemos todo esse processo de análise e como que a gente consegue entender se uma empresa está bem ou não. Então acessa o nosso link lá na plataforma Hotmart. Mas vamos falar da empresa sugerida lá pelo José Marques, que é uma das maiores empresas aqui, um dos grupos empresariais de mais destaque aqui no Brasil, que é o grupo Simpar S.A. E a Simpar S.A. ela tem uma história longa por trás e uma história de empreendedorismo, né? Que começa lá no ano de 1952, quando Júlio Simões ele vem aqui para o Brasil, e aí, naturalmente, que como todo imigrante, vem tentar a vida aqui, tentar achar um caminho, uma oportunidade para poder fazer a sua vida aqui no Brasil. E o Júlio Simões, quando ele vem para o Brasil, ele começa primeiro vendendo, trabalhando como mascate, né? Como vendedor de roupas aí pelo interior de São Paulo e interior do Paraná, vendendo roupas ali meio que de porta em porta. Mas aí na sequência ele acaba comprando um caminhão, e aí com esse caminhão ele começa a fazer transporte de hortifruti granjeiros ali, né? E aí na sequência desse caminhão vira 2, vira 3, vira 4 e começa a ampliar uma pequena frota de caminhões para transportar hortifruti. No ano de 1956, aí sim, aí que ele abre uma empresa chamada Transportes Júlio Simões. E aí, na sequência, ele já consegue pegar um contrato grande, né, com a Suzano Papel e Celulose. Agora já passa a ter um cliente forte por trás da transportadora Júlio Simões. Chegando no ano de 1970, já compra mais uma outra transportadora, a Transcofer, e com essa transportadora ele já passa a ter agora 42 caminhões, e aí começa também a transportar para a Vale. E com isso a transportadora Júlio Simões vai crescendo cada vez mais. Em 1981, o seu filho, o Fernando Simões, vem trabalhar com o pai. E aí, ao vir trabalhar com o pai, vem com outras ideias ali de ampliação dos negócios da Transportes Júlio Simões, inclusive com a questão de locação de veículos e também com ônibus para transporte de colaboradores, né, das empresas, fazendo fretamento, né, do transporte de funcionários para as empresas. Então ele já, dentro da transportadora, passa a ter um braço voltado para a locação. Chegando no ano de 1990, adquire uma concessionária de veículos, que é a Concessionárias Original. E aí passa agora também a trabalhar com a revenda de veículos. Em 1999, vai ampliando cada vez mais e adquire a Transcel, que daí na sequência se transforma em CS Brasil e opera em que setor? No transporte coletivo, já que já tinha também toda a parte de fretamento para transporte de funcionários para as empresas, agora passa a operar também dentro do transporte coletivo. Em 2010 faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com esses recursos que entram agora, passam por mais algumas aquisições, adquirindo a Skill, que é uma transportadora voltada para transporte de refrigerados. E no ano de 2013, adquire a Movida Rent-A-Car. E a Movida Rent-A-Car, que na época tinha 2.350 veículos, e agora dentro do grupo Simpar, que ela, na época ainda era Júlio Simões,
passou a ter já 28 mil veículos. Então, a Movida é uma das empresas do grupo Simpar. Também, daí na sequência de 2015, eles criam uma outra empresa, que é a Vamos. E a Vamos, o que ela vai fazer agora? É uma empresa de locação de caminhões, de veículos pesados e também de máquinas e equipamentos voltado mais para um público totalmente corporativo. A Vamos, que inclusive daí na sequência também fez o seu IPO. Chega em 2019, cria, né, o BBC Digital, que seria o braço financeiro do grupo. Em 2020, transforma todas a Transporte Júlio Simões numa holding, abrigando todas as empresas agora no braço dessa holding, com a empresa a JSL na parte de transporte, a Movida, a Vamos, a CS Brasil, a CS Infra, que foi uma outra empresa criada pelo grupo, a Automob e a BBS, que era voltado ali para o braço financeiro do grupo Simpar. E em 2020 ainda continuou o processo de aquisições, adquirindo mais duas transportadoras, a Fadel e a Transmoreno, e agora em 2021 mais uma empresa, a Rodomeu. Enfim, vem o grupo Júlio Simões crescendo, transformado hoje no grupo Simpar, que abriga todas as empresas. Mas para que possamos saber como que está a situação do grupo Simpar, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Simpar S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e agora referente também ao dia 30 de setembro de 2022, as últimas informações apresentadas pela empresa no balanço do terceiro trimestre de 2022. Mas para que possamos entender o que é a Simpar através dos seus números, vamos começar pelo ano de 2019. Esse total do ativo aqui, esse 21 bilhões 173 milhões, é o tamanho da companhia. É tudo aquilo que tem de bens e de direitos dentro do patrimônio da empresa. E, naturalmente, por ser uma empresa que congrega ali diversas empresas, participação societária em diversas empresas, ela vai ter aqui um imobilizado alto, principalmente em função da frota de caminhões da empresa, que totaliza não só a frota de caminhões, mas toda a estrutura, 9 bilhões 616 milhões de reais. E aqui na parte de cima nós temos o ativo circulante, chamado também de capital de giro, que totaliza 9 bilhões 813 milhões. Esses recursos aqui são os recursos necessários para movimentar toda essa estrutura na geração de receita da atividade. E esse capital de giro, que em 2019 representava 46% de todo o ativo, ele era composto pelo dinheiro que a empresa mantinha em caixa, banco, aplicação, 5 bilhões 806 milhões de reais. Então vejam que 27,4% da empresa era dinheiro lá em 2019. 1 bilhão 754 milhões em contas a receber e os estoques de 306 milhões. Nesses estoques aqui, nós vamos ter os estoques também de veículos destinados à venda e também de peças e acessórios que também a empresa acaba vendendo através de uma das suas subsidiárias. No ano de 2020, o ativo total pulou para 25 bilhões 562 milhões e o capital de giro foi para 11 bilhões 495 milhões. Apesar do aumento nominal, o peso do ativo circulante acabou ficando um pouquinho menor, 45%. Aumentaram o volume de dinheiro em caixa, 8 bilhões 408 milhões, também o contas a receber, que foi para 1 bilhão 934 milhões, e os estoques 213 milhões. Chegando em 2021, a empresa quase dobrou seu tamanho, ela foi para 47 bilhões 968 milhões. E vejam só o quanto ela aumentou aqui o seu imobilizado, ela sai de 11.747 para 21.567. E o capital de giro foi para 23 bilhões 561, com 49,1% de representatividade. A empresa fecha 2021, olha só, com 18 bilhões de reais em caixa, banca, aplicação. 3 bilhões 260 em contas a receber e 525 milhões os estoques apresentados pela companhia. Chegando em setembro de 2022, aumenta ainda mais seu tamanho, 59 bilhões, sendo que o imobilizado agora pula para 30 bilhões de reais. Olha só, o imobilizado, que é toda a estrutura de funcionamento, sai de 9 para 11, para 21, para 30, mostrando que a empresa aqui ela vem em constantes investimentos no crescimento da atividade. E o capital de giro praticamente permaneceu estável em valores nominais, com 23 bilhões, só que o peso do capital de giro agora é 39,6%. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 15 bilhões, aumenta o contas a receber para 4.200 e aumenta os estoques para 1 bilhão 166. Então, por aqui dá para observar que a Simpar ela vem numa crescente.
Agora, naturalmente, que para crescer é necessário recurso, é necessário dinheiro. E da onde que vem esse dinheiro? O dinheiro ele vem do capital de terceiros e também do capital próprio. O capital próprio que lá em 2019 totalizava 2 bilhões e 500 e o endividamento que é o capital de terceiros 18 bilhões e 623 milhões. 88% do que a empresa possuía veio através dos capitais de terceiros, veio através de dívida, sendo que grande parte dela no longo prazo. Em 2020, o endividamento fecha agora com 22 bilhões 338 milhões, 87,4% o peso da dívida, sendo que a maior parte sempre no longo prazo. Em 2021, a dívida pula para 42 bilhões de reais, mas ela permanece aqui, ó, 88, 87,4, 87,9, permanece o peso da dívida praticamente estável ao longo desse período. Então, aumenta esse endividamento, olha aqui, principalmente no longo prazo, que sai de 16 para 35, e esse aumento do endividamento através de financiamentos de longo prazo é que impulsionou esse crescimento da empresa, que é de 25 para 47 bilhões de reais. Chegando agora em 2022, a dívida aumenta para 53 bilhões de reais. Agora reparem que todo o patrimônio da empresa é de 59 e a empresa deve 53. Ela deve 90,6% de tudo aquilo que ela tem, sendo que grande parte dessa dívida no longo prazo. Então vejam que todo o crescimento da empresa praticamente ele vem sendo através de uma alavancagem financeira utilizando os capitais de terceiros. Agora vamos ver os resultados que a Simpar vem produzindo ao longo desse período. Começando pelo ano de 2019, o faturamento era de 9 bilhões 686. Em 2020, 9 bilhões 807. Em 2021, aí o faturamento sobe, vai para 13 bilhões 866. E agora, em 9 meses do ano de 2022, já acumula um faturamento de praticamente 17 bilhões de reais. O que nos projeta que mais 3 meses de faturamento, aumentando de 21 a 22 bilhões de faturamento que são projetados para o ano de 2022. Mas, mais importante do que o faturamento, é essa última linha aqui, ó, o lucro líquido do exercício. Que no caso da empresa, aqui em 2019, ela registrou aqui um resultado negativo de operações descontinuadas, fazendo com que o lucro final fechasse em 312 milhões de reais. Em 2020, também registrando aqui operações descontinuadas, o lucro final fechou em 397.500. Já a partir de 2021, não existem mais registros de resultados de operações descontinuadas. E o lucro em 2021 fechou em 1 bilhão 328 milhões. E agora, em 9 meses do ano, o lucro ele vem fechando aqui na faixa de 652 milhões de reais, o que, projetando aí para 12 meses, daria um lucro de aproximadamente uns 850 milhões, é o lucro que se prevê aqui para a Simpar. O que ocasionou essa queda do lucro aqui em relação a 2021? Então, quando nós analisamos aqui a DRE, nós vamos ver que a DRE ela é composta por venda, custo do que é vendido, sobra o lucro bruto, menos as despesas da operação administrativas, comerciais da empresa, sobra o lucro antes do financeiro. Tem as despesas financeiras, sobra o lucro antes dos impostos. Tem os impostos sobre o lucro, sobra o lucro líquido. Então, analisando esses números aqui, principalmente comparando 2021 e 2022, vamos ver que os custos aqui até eles mantêm uma estabilidade, 67,7, 67,9. A despesa, uma queda, 9,8, 9,4. E aí nós vamos ver esse resultado financeiro, que ele era de 8,8%, pulou para 17%. Então, devido a esse aumento das despesas financeiras, é que impactou na redução do lucro da empresa. Claro que com o aumento desse endividamento que a gente viu há pouco aqui, isso vai fazer com que aumente também a despesa financeira. E a despesa financeira agora ocasiona a queda no lucro da empresa para o exercício de 2022. Mas aproveito também e trago para vocês esses quadros aqui mostrando a situação financeira da empresa através dos índices de liquidez. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, ele sai com índice de 0,59 lá em 2019, 0,57 em 2020, 0,59 em 2021 e 0,49 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 49 centavos. Então, quer dizer, com aquilo que a empresa tem, ela não pagaria todas as suas dívidas.
Mas como grande parte dessas dívidas é de longo prazo, então esse número aqui acaba até não sendo preocupante, desde que a liquidez corrente seja boa, e é o que nós vamos ver nesse outro gráfico ao lado. A liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia da empresa no curto prazo, ele sai com índice de 1,82 em 2019, sobe para 2,08, sobe para 3,30 em 2021 e agora em 2022 fecha com 2,40. Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 2,40. Quer dizer, ela paga e sobra bastante. No dia a dia da empresa não falta dinheiro. O que a empresa precisa agora é naturalmente produzir resultados à medida que as dívidas de longo prazo se tornem curto prazo, que esse acaba sendo aqui o problema da empresa. Mas no dia a dia a empresa não tem problemas financeiros, pelo contrário, trabalha com bastante folga financeira. Já o endividamento geral, nesse outro quadro, nós vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida. A dívida da Simpar, que saiu com praticamente 88% lá em 2019, 87,4% em 2020, 87,9% em 2021 e agora em 2022 fecha com 90,6%. Então vejo que o endividamento ele até mantém uma estabilidade, mas ele mantém uma estabilidade num volume bastante alto, né? 90% do que a empresa tem, ela deve, 90% do seu patrimônio veio através de dívidas. Nesse outro quadro temos aqui também os índices de rentabilidade, quanto que a Simpar ganha naquilo que ela faz, quanto que ela ganha em relação à receita que ela gera. No ano de 2019, ganhava 3,2%, aumentou para 4,1% em 2020, aumentou para 9,6% em 2021 e agora em 2022 essa margem ela cai para 3,8%. De tudo aquilo que ela vende, ela ganha líquido e limpo apenas 3,8%. E por que a queda da margem? Como a gente viu há pouco, devido ao aumento das despesas financeiras. Rentabilidade do ativo no gráfico do meio ali, vamos ver o quanto que a empresa ganha em relação ao investimento feito na atividade. 1,5% em 2019, 1,6% em 2020 e 2,8% em 2021. Já a rentabilidade do PL é quanto que os acionistas ganham por terem as ações da Simpar. No ano de 2019 ganharam 12,3%. No ano de 2020 também manteve 12,3%. E agora em 2021 ganharam 22,8%. Não temos aqui os números de 2022, porque como esses números aqui nós trabalhamos com critério anualizado, então ele ficaria desproporcional, razão pela qual trazemos até 2021. Olhando agora nesse quadro aqui, trago para vocês também os demais indicadores relacionados às ações da Simpar. Quanto que vale uma ação da Simpar? R$ 3,30, com base no patrimônio da empresa. Se pegarmos o patrimônio e distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 3,30. Porém, para você comprar uma ação da Simpar, você vai pagar R$ 7,19. Cotação é essa do último dia 6 de dezembro, quando da gravação desse vídeo. Então reparem que o valor que a ação está sendo comercializada é bem maior do que o seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 2,15, preço por valor patrimonial. Quer dizer, as ações da Simpar são vendidas com ágio de 115%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, 63 centavos, o que dá uma rentabilidade da ação de 8,87%. Portanto, ao comprar as ações da Simpar a R$ 7,19 com base na cotação de hoje, e a empresa mantendo o volume de lucros de 63 centavos por ação, os acionistas irão ganhar 8,87%. Dividendos por ação com base também nos últimos 12 meses, a empresa distribuiu 61 centavos de dividendos. Relação preço/lucro, 11,29, então quer dizer, ao comprar ações da Simpar, os acionistas vão levar em torno de 11 anos e pouco para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Free float, 35%. Esse aqui é o percentual das ações que está girando livremente dentro do mercado, que está fora da mão dos controladores. E o tag along da Simpar é de 100%. Isso quer dizer que se a Simpar fosse vendida, os acionistas minoritários iriam receber o mesmo valor pago para os acionistas majoritários.
Aproveito e trago para vocês também aqui esse gráfico mostrando aqui o comportamento das ações da Simpar. Inclusive eu coloquei ali nos últimos 5 anos, né? Mas na verdade não é dos últimos 5 anos, é desde o momento que as ações trocaram o seu ticker, né? E aí passou a ser utilizado o ticker SIMH3, né? Então isso começou lá em 2020. Então em 2020 as ações da Simpar eram vendidas a R$ 7,35, entrando em 2021 tiveram um momento maravilhoso, chegando a R$ 17,40, não se sustentou e ainda no ano de 2021 começou um processo de queda. E aí ela vai passando ali por oscilações, como você vai vendo no quadro, com altos e baixos ali, né? Chegando a bater novamente R$ 12 agora em agosto. E daí, principalmente a partir de novembro, as ações tiveram uma queda, culminando agora com uma cotação na faixa de R$ 7,19, cotação essa com base no último dia 6 de dezembro de 2022. Então, por esse gráfico, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Simpar. Tá, então, mais uma empresa analisada e uma história longa, você viu aí uma história de crescimento, uma história fantástica, mas é isso que é gostoso de contar aqui no canal, porque dá uma satisfação muito grande, porque quando você vê que toda uma pequena empresa se transforma nesse grupo, então a quantidade de empregos que foram sendo gerados aí ao longo de todo esse tempo, a quantidade de oportunidades que foram geradas para as pessoas dentro dessas empresas, não só quem trabalha diretamente para a empresa, mas todo mundo que trabalha indiretamente para a empresa. Então é a geração de renda, é a geração de empregos, é a geração de desenvolvimento, que é o que nós mais queremos aqui no Brasil. O Brasil com toda essa potencialidade, com toda essa riqueza natural e com todo esse povo maravilhoso que tem, o Brasil ele merece ser um país com mais oportunidades para todos. E como que a gente gera essas oportunidades? Através de investimentos, né? E é preciso ter os investimentos. Então, quando você faz investimentos em ações, quando você participa dessas empresas, você também está fazendo a sua parte, você está dando uma pequena parte, né, nesse processo de desenvolvimento. E naturalmente que quando o desenvolvimento vem e quando esse crescimento vem, mais do que justo que você tenha o seu retorno. Então, por isso que é importante, na hora de fazer investimentos, escolher a empresa na qual você quer investir, conhecer um pouquinho a respeito dessa empresa, conhecer o seu histórico, para saber para onde que essa empresa vai, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. Se essa empresa ela tem possibilidade de te dar retornos ou não, se essa empresa te oferece riscos ou não. Então, tudo isso aí é fundamental a gente poder analisar através das pesquisas que nós fazemos. E claro que você, para tomar sua decisão, não só assistindo o nosso vídeo aqui, mas fazendo outras pesquisas, complementando as informações para poder tomar suas decisões de forma consciente e aos pouquinhos ir construindo seu patrimônio. E com esse patrimônio, lá na frente você poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.